Olá mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. E a gente está, mais uma vez, nosso encontro. Aqui o nosso Conhecendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que deu a vida, aquele que veio e carregou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Jesus Cristo. E é uma felicidade de estar com você aqui, você aí do outro lado aqui acompanhando, estando aqui com a gente. Se você é a primeira vez que está assistindo, que Deus permaneça te abençoando, te dando discernimento espiritual. Isso é fundamental, é o discernimento. É você sentir no seu coração aquilo que vem da parte de Deus. Porque não se deixe enganar. E aqui nós estamos na nossa série aqui, Conhecendo o Evangelho. Esse é o 5º vídeo, no livro de Mateus. Lembrando que a gente vai falar, né, de todo o Evangelho, os 4 livros do Evangelho. E a gente vai lendo uma sequência de capítulos. Hoje a gente vai ler o capítulo 13 e o capítulo 14. Né? Está acompanhando a gente. Se você ainda não é a primeira vez que está assistindo, então depois você vai e assiste lá o primeiro vídeo do capítulo 1 ao 4, depois você assiste o segundo vídeo, o terceiro, o quarto e esse aqui, né, o quinto vídeo dessa série Conhecendo o Evangelho. É uma forma de você poder ler, é importante isso, que você leia os Evangelhos, que você conheça Jesus, conheça a sua palavra, os seus ensinamentos, que é fundamental. Eu só posso ser um discípulo de Jesus se eu conheço Jesus. E nesse aspecto aqui, eu conheço os seus ensinamentos. Como é que eu posso viver? Como é que eu posso seguir Jesus se eu não conheço os seus ensinamentos? Se eu não tenho noção do que Jesus me fala, me apresenta em sua palavra. Que eu possa viver esses ensinamentos na minha vida, no trato com as pessoas, com as coisas, no meu relacionamento com Deus. E sempre está buscando se aperfeiçoar. E isto, aperfeiçoar, significa cada vez mais trazer essa palavra, esses ensinamentos de Jesus que ele apresenta nos evangelhos, trazer isto de forma prática na minha vida, que eu venha viver. Cada dia é um dia novo para recomeçar. Eu vivo o dia de hoje. E hoje é o dia, este dia que eu estou vivendo, é justamente o dia de buscar cada vez mais estar conforme os ensinamentos de Jesus. É o dia de hoje. Se vier o dia de amanhã, se Deus me presentear, me conceder mais um dia de vida, este dia que Ele me concedeu se tornará o dia em que eu buscarei cada vez me aproximar mais daquilo que Jesus me ensina, seguir cada vez mais aquilo que Jesus me apresenta no Evangelho. É viver um dia de cada vez. E a gente está lendo aqui juntos. Eu convido você para você estar aqui com a gente, lendo. Pega a sua Bíblia. Né? Você que já está acostumado, já vem acompanhando aqui. Aí você pega a Bíblia,
abre aqui no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 13. A gente vai ler juntos aqui. Certo? Vamos ler juntos. Juntos. Aqui. Capítulo 13. É a parábola do semeador. Vamos ler. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso, entrou no barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aos que têm se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouves, e não os ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Continuando a nossa leitura aqui, em seguida vem a parábola do trigo e do joio. Propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto
porém os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do dono do campo lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: Um inimigo fez isso. Perguntaram-lhe os servos: Queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o queimar. Então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes contou, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ela, quando cresce, é maior do que as hortaliças, hortaliças e se transforma em árvore, de modo que vêm as aves do céu, fazem seus ninhos nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja fermentado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, anunciarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal, e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como um sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando-o, um homem escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Assim também, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixe. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhe os bons para os cestos, e os ruins, porém, jogam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes.
Perguntou-lhe Jesus: Entendestes todas essas parábolas? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Disse-lhes ele: Por isso, todo mestre da lei, instruído a respeito do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de dizer essas parábolas, saiu dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Capítulo 14. A morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus servos: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam estes poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender João, e o fizera acorrentar e lançar na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dissera: Não te é permitido possuí-la. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes que este prometeu com juramentos dar-lhe tudo o que pedisse. Então ela, influenciada por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a dessem a ela e mandou degolar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo disso, saiu das cidades o povo e o seguia a pé. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é preciso que se retirem. Dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: Trazei-os. Tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, dizendo: Depois partiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite,
Dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhes trouxeram todos os que estavam doentes. E lhe rogavam que ao menos ele pudesse tocar a borda da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Aí você vê. Você que está acompanhando, está aqui com a gente, acompanhando aqui nosso canal, acompanhando nosso portal. A descrição do vídeo está aí. Você pode acessar o nosso portal. Tem as redes sociais, tem o nosso canal no YouTube. Você pode participar também do grupo do WhatsApp. Tem um link, está aí. Aí, quando a gente começa a conhecer Jesus, o Jesus do Evangelho, o Jesus verdadeiro, começamos a ouvir os seus ensinamentos, há uma percepção de que o Jesus que é apresentado pela religião está muito distante do Jesus que está nas Escrituras. O que vemos é que o fardo, o jugo que é imposto pela religião, e esses religiosos, os líderes, dentro do cristianismo, não condiz com aquilo que Jesus declara. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que Jesus nos ensina é que devemos, sim, amar o nosso próximo, onde esse amor ao próximo é justamente reflexo do amor que temos a Deus. Aqueles que amam a Deus, eles manifestam esse amor a Deus quando este amor é manifesto ao seu próximo. Jesus, mesmo em momentos de cansaço, momentos de tristeza, Jesus nunca deixou de manifestar a sua compaixão, de manifestar o seu amor. Jesus nunca deixou. Jesus sempre esteve pronto a estender a mão, a manifestar o seu amor, entendendo que Jesus, ele é o exemplo a ser seguido.
A forma de Jesus ver, de entender o mundo, de enxergar o mundo, é a forma a qual Deus tem prazer. É a proposta de Deus para o homem. E nessa nova perspectiva, nessa nova percepção de mundo, entendemos que Jesus, como ele mesmo afirma com toda a autoridade, ele nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus declara isso. Ele é o caminho. É pelo exemplo de Jesus que trilhamos. Ele é a verdade. O que significa? As doutrinas, as teorias teológicas, os pensamentos filosóficos, teológicos, dos pensadores, nada significa. Estão longe da pessoa de Jesus. Não compreenderam nada. A simplicidade de Jesus é tão gritante que fica difícil para essas pessoas compreenderem Jesus, porque é simples. Ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não há soberba, não há posição social, não há capital político, não há influência. O que há é um caminho proposto, a convicção, resultado que resulta na fé. E um terceiro ponto que Jesus fala. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, e o terceiro ponto é a vida. Que vida é essa? Vida eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a própria vida. Ele é a vida. Como tem que ser vivida. Ele é a vida. Jesus não significa morte, e sim vida. E uma vida você pode entender em várias perspectivas, mas sem sair da pedra de esquina que é Jesus, sem sair de Jesus. Você pode entender a vida como uma forma de se viver, a forma de encarar esta vida. A vida no sentido de livre da condenação do pecado. Você pode entender a vida como objetivo existencial. O que nós temos são a religião, que não tem nada a ver com Jesus, e Jesus não tem nada a ver com religião, com nenhuma religião.
A religião, ela tem produzido pessoas que têm crises existenciais. Pessoas que não têm certeza de nada. Eu não estou falando aqui de adivinhação. Eu estou falando na questão existencial. Elas não têm o que e nem para quê. Elas não sabem o que são. Isso em diferente escala, intensidade. Isso produz várias consequências, deixam sequelas. E essas sequelas são manifestadas de formas diferentes. Desde a própria percepção de gênero até a razão do existir. E isso é produzido pela esquizofrenia da religião, do comportamento religioso, produzido pelos religiosos. A religiosidade produzida, que é o comportamento, produzida por esses, idealizadas por esses religiosos, que estão agarrados às suas respectivas religiões. E que todas elas, sem exceção, passam longe do que Jesus representa. Todas elas, sem exceção. Você pode ficar chateado comigo, mas é a verdade. Lamento. Lamento que você esteja agarrado à mentira. Porque a verdade é Cristo. São os ensinamentos de Jesus. Onde Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a própria vida. Não há templo, não há dogmas, não há esquemas teológicos, não há filosofia, não há doutrina de homens. O que há é o Evangelho. Volto a repetir, onde Jesus declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através dele, de Jesus. E nesse entendimento do Evangelho puro e simples, eu compreendo na própria fala de Jesus. Eu estou o tempo todo falando aqui o que Jesus falou. Não é um entendimento teológico, não é uma interpretação pessoal. É o que Jesus afirma. E está aqui. Eu não estou dizendo nada aqui diferente. Eu não descobri nada. Eu estou apenas cumprindo o meu papel de ser um mero repetidor. Discípulo. É aluno, é discípulo, é aluno, é repetidor do que o mestre ensina. É isso que é um discípulo. E nada mais do que isso. É pregar o Evangelho e nada mais. O que eu faço é repetir de forma pura e simples o que está aqui, o que Jesus disse. Só há uma forma de chegar ao Pai, de se reconciliar com Deus, de fazer as pazes com Deus, de voltar a ser amigo de Deus. Só há uma forma. É através de Jesus. E Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, Ele nos aponta este caminho, Ele nos diz como andar neste caminho. Onde Ele nos dá, e isso entra pelos nossos ouvidos,
pelos nossos olhos. Isso entra no nosso ser e cria raízes profundas no nosso ser, na alma, onde essas raízes que se entranham no meu ser é justamente a convicção, a fé, é a certeza, a plena certeza de que, neste ponto, nesta ótica, o que está escrito aqui nos evangelhos é verdadeiro, é fiel, é o próprio Jesus abrindo a sua boca e declarando. Por isso é importante, meu querido, minha querida, é importante que você leia os evangelhos. Leia aqui o Novo Testamento, leia os evangelhos. Leia aqui comigo. Ao final da leitura, a gente vai lendo, a gente vai comentando, vai refletindo. Eu e você, através do mesmo Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus que está aqui presente, nesse momento, que está falando comigo e com você. Está utilizando a minha voz, abrindo o teu entendimento, para que você receba, aceite essa palavra de libertação plena em Cristo. E você viva de forma verdadeiramente livre, longe das correntes, dos grilhões que a religião coloca. É uma oportunidade que Deus está me dando de falar. E uma oportunidade que este mesmo Deus, esse mesmo Espírito, está te dando de ouvir. E Jesus sempre fala: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E é assim, dessa forma simples, que quando você recebe essa palavra, esse ensinamento do Evangelho puro e simples, você começa a viver esse Evangelho. Você vê a vida de uma outra perspectiva. A saber, na perspectiva de Jesus. Não é outra. É a perspectiva de Jesus. Eu tenho que ver pelo olhar de Jesus. Eu tenho que analisar com a mente de Cristo. Eu tenho que analisar, reagir, me posicionar com a mente de Cristo. E o que é? Como é isso? É simples. Tudo está sintetizado na decisão de amar o meu próximo como a mim mesmo. No que implica em dizer que este amor ao meu próximo é fruto do meu amor sincero a Deus. E esse amor ao próximo é pura e simplesmente reflexo, consequência deste amor que eu tenho a Deus. Da convicção deste amor. Na convicção do que eu creio. Onde Jesus é o Filho de Deus. Em que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou este seu Filho, Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê, ou seja, que abraça, que aceita este amor, não pereça, mas tenha a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Aí você vai tratar as pessoas de outro jeito. Você vai ter o seu relacionamento, seu casamento, ele vai sendo trabalhado, melhorado, porque você vai agregando esses valores que estão ali em Cristo. Eu vou trazendo isso para a minha vida. E todo momento é momento de melhorar. O dia de melhorar é hoje. Então hoje é o dia de renascer, de nascer de novo. É hoje o dia. Todo dia é dia de nascer de novo. Porque eu estou num processo contínuo de santificação. Significa de melhora, de buscar estar mais parecido com Jesus. Todo dia. O dia é hoje. Hoje é o dia. Porque eu não sei se amanhã eu vou acordar. Então eu vivo o dia de hoje. E o dia para você é hoje. De você tomar essa decisão é hoje. Todos os dias. É o dia de buscar isso. É ter foco. É o alvo. É Cristo. Este é o alvo. E é isso. Senhor meu Deus, que o Senhor abençoe esse momento e que a Tua palavra entre em nossos corações e que a gente possa ter a nossa mente purificada, limpa e fortalecida com a visão de Jesus. Que as nossas mentes venham sendo moldadas segundo a mente de Cristo e possamos sim refletir este Jesus verdadeiro que está nas Escrituras. Que possamos refletir esta imagem, refletir essas atitudes, possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, manifestar compaixão, amor, misericórdia, perdão. Que possamos, Senhor, de fato, sermos discípulos, imitadores do Senhor. E que o Senhor, através do mover do Teu Espírito, que está em nós, venha nos dar a condição de a cada dia, o hoje, que possamos sim ser discípulos, ser imitadores e possamos manifestar em nossas vidas, em nossas ações, a cada instante, essa nova vida, esse novo nascimento. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui conosco, cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo. Abençoa a vida dessa pessoa, abençoe, Senhor, a família, a casa, o lar dessa pessoa. É o que te peço, Senhor, humildemente, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Continue aqui com a gente. Visite o portal e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém.